primeira coisa, nesse ponto, de nós fazermos a ação, é eu poder dividir com vocês uma sensação que eu tenho e que eu quero fazer com que vocês possam partilhar dela e, quem sabe, do Arroio Chuí ao Monte Roraima, já que vocês são nacional, a gente possa, quem sabe, descobrir alguns caminhos que possam nos levar a um outro tipo de desafio, que é o desafio da própria entidade. Como fazer com que ela tenha uma capacidade de administrar todo o seu histórico e êxito num momento que vai ser possível, em que a atração de jovens e pessoas que estão articulando a sua vida, iniciando a sua vida, possam depositar na mesma direção daquilo que a gente aprendeu. E até mesmo fazer melhor. Então, essa operação é um desafio que eu queria dividir com vocês. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês é a seguinte: nunca temer a mudança. Eu acho que a primeira coisa que a gente devia ensinar à nossa gente é que nós não temos medo da mudança, e eles pensam que nós somos impedimento da mudança. Eles acham que a gente não pensa como deveria pensar no processo da transformação e da visão de uma nova vida. Eles acham que sabem. Mas se nós nos juntarmos a eles em termos de conhecimento e fazermos com que eles possam entender e perceber os valores que estão ocorrendo hoje no curso do mundo, eu garanto a vocês que a gente vai fazer esse país muito melhor do que ele é na realidade. Hoje tive uma participação de uma fala de um amigo que veio de São Paulo, e ele, Samuel de Abreu Pessoa, não vou esquecer. Ele veio e disse simplesmente os 120 anos do Brasil na área econômica. Descreveu pedaço por pedaço, a cada 10 anos, a cada 30 anos, o que aconteceu. Gente, é uma gangorra. A gente está em cima e a gente está embaixo. E o pior é que poderíamos ficar em cima e não estar embaixo sem o aprendizado, e a gente não aprende quando está embaixo. Então, o que acontece é que uma primeira sugestão é a gente entender o que nós somos. Aí eu fui, há um tempo atrás, várias coisas que eu posso imaginar, mas não vou falar sobre elas. Eu disse, caramba, vamos fazer 200 anos. E o que está sendo feito para o Brasil de 200 anos? Aí falei com o governador na época, tudo bem, mas eu falei com o presidente Temer, na época que ele era presidente, e perguntei para ele, o que você vai fazer? Ele disse assim, não sei. Eu digo, pô, vamos fazer um grupo de pessoas. Ele criou um decreto e botou 6 ministros sentados na cadeira, para cuidar da ideia dos 200 anos. Isso 3 anos antes. Marco Maciel já tinha falado comigo 10 anos antes sobre isso. Por quê? Quando você completa 200 anos, é uma marca, é uma referência. Vamos fazer o quê? Aí eu disse, bom, deixa eu pensar então como vamos fazer. Eu vou me liberar e vou fazer na minha área, na minha terra, alguma coisa. E fui ao governador na época, Cláudio, e disse para ele da minha ideia. Ele falou, mas o que você quer fazer, Paulo? Eu quero fazer um calendário do Rio de Janeiro a janeiro. Eu quero ter todo ano uma grande reunião, todos esses anos, todos os dias que a gente puder pensar num processo de mudança, eu quero o mundo pensando com a gente. Aí fiz reunião dos arquitetos do mundo aqui, fiz uma reunião dos presidentes de associações comerciais do mundo inteiro aqui, fiz várias incursões em várias formas e inventei trazer o G20. Me olharam para mim como se eu fosse um fantasma. Eu não estou falando uma coisa horrorosa. É impossível, Paulo, você pensar nisso. Tem um caminho. Vamos persegui-lo? Aí o governador criou uma coisa chamada Autoridade do Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio de Janeiro e me nomeou seu diretor executivo. Sem salário. Não paga nem a minha passagem, porque eu quero total liberdade.
trouxemos o G20. E é isso que eu queria colocar para vocês. O G20 veio para ficar. O G20 não é um evento. O G20 é um processo. E eu vou falar sobre isso. O Rio 2030, é hora de agir, passou a ser o meu slogan. Hoje, tudo que se faz no Estado tem essa emblemática. Eu vou lá e, pum, boto um carimbo. Pode ser a primeira? Nós estamos no meio do caminho para 2030. Será 25. Mas, se fosse 10 anos, que eu pensei isso há 10 anos, então vamos agora mais 5. Vamos pensar você quer que eu pegue o clique ou eu faço? Agora? Está difícil? Primeira coisa que a gente fazer é assim, como é que a gente vai fazer uma mudança se a gente ainda não percebe o que nós somos? O que nós somos com 200 anos? Primeiro impacto que eu propus era nós somos vistos, conhecidos, vivemos erroneamente falando em termos cartográficos. Nós temos uma cabeça atlântica. E nós somos um país que convive num continente bioceânico. É tão importante isso que está dando briga no Panamá. É tão importante isso que há 5 anos atrás a gente conseguiu iniciar em Brasília vários projetos bioceânicos. Tem um que foi feito ainda na época do presidente anterior, que é uma ponte entre o Brasil e o Paraguai. Alguém já viu isso? Ela está construída. Não tem subida e nem descida. Está claro? Como nós somos capazes? Ou seja, quase completo. Então, a operação é de tal ordem que vamos mudar a cabeça. Eles dizem assim, o mapa mundi do G20 vai ser o mapa com o Brasil no centro do mundo. Opa, vamos fazer isso. E fizemos. Passa picado. Isso aí é o decreto, isso aí eu deixo com vocês, se vocês quiserem usar. Isso aí é bababá de construção. Primeiro mapa mundi. Eu fiz em 96. Esse mapa foi feito com o pessoal da NASA. Eu não consegui fazê-lo no Brasil. Porque tinha distorções. Não tem distorção nenhuma. A gente tem mais de 30 formas de ver a cartografia sob a sua ótica. E acabei colocando o Brasil no centro do mundo. Esses globos aqui terrestres tinham acabado de serem feitos pela NASA. Ela tinha, pela primeira vez, em 95 para 96, eles tinham tirado o mundo de longe, sem nuvens, sem nada, e fizeram essas 4 bolotas. O que eu fiz? Fui à Petrobras, pedi para ela me dar 80 mil mapas. E eu botei em 80 mil salas de aula. Por quê? É a criança. Porque você, eu, todo mundo que está aqui nessa sala, ainda fomos educados por 200 anos no mapa mundi europeu. Aonde? Portugal está no centro do mundo. Essa é a nossa cabeça. E foi essa a proposta que eu fiz. Vamos mudar a cabeça do novo brasileiro. Ele está no centro do mundo. Hoje, 60% quase, da totalidade do nosso comércio internacional está no Pacífico. Gente, isso é extraordinariamente uma proposta diferente. Vamos dar aqui só num processo para a gente dar uma olhadinha rápida nas outras coisas. Só aperta o botão. Isso foi a exposição que eu fiz no CCCBB. Eu usei o CCBB durante 3 meses para receber gente, e especialmente estudantes, para olhar esse quadro do mapa. Esse aí é uma das apresentações que nós fizemos com o pessoal da OECD. Eu mexi com todo mundo. A gente mexeu
com todas as instituições possíveis e imaginárias para fazer alguma coisa andar. Vai em frente. Esse é o Brasil, numa ação objetiva, visto a nível global, do que ele é em termos de energia elétrica saudável. A ideia elétrica renovável. Gente, olha a nossa cor. Olha a cor dos nossos amigos que dizem que a gente é predador. Lá em cima. Gente, autoestima não. Verdadeira relação do processo, do que a gente é, do que a gente representa, do que a gente pode comemorar, patrocinar, promover, partilhar. Outro. Esse é emissões CO2. A gente não está tão ruim assim. Pode ficar melhor? Pode. Mas olha o resto do mundo que nos condena. Ou seja, a gente tem que ter percepção dos nossos valores para poder dizer o que nós queremos do outro lado. E isso, principalmente, tem que nos levar a essa juventude que está aí, à espera de uma percepção do que eu posso valer em relação à minha comunidade. Uma outra. Essa é a área de conservação. Olha o Brasil. Verdinho. Bonito. Gente, olha o resto. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: a gente tem uma capacidade de mostrarmos-nos ao processo. Aí eu disse, vamos fazer isso ser o mapa mundi do G20. Vamos nos mostrar ao mundo o que a gente é. Vai mais um aí. Esse aí é plástico no oceano. A gente não é bom, não. A gente é ruim. A gente é mau. A gente joga muito plástico no oceano. Nós somos o quarto na região atlântica. Mas vamos lá. Outro. Esse é o mapa mundi que eu fiz. O primeiro deles, eu estava com muito medo de alguém dizer: Protásio está fazendo mais uma loucura, né? Querendo botar o Brasil no centro do mundo. Exército, Marinha e Aeronáutica. Juntei tudo. Almirante, general, meu comandante, vamos fazer isso funcionar? E fiz, durante 2 anos, um exercício com as 3 armas. Hoje, as escolas militares trabalham com o Brasil no centro do mundo. Está claro? Aí eu fui para o público. A outra. Esse foi o mapa que eu fiz para o G20. Botei na sala do presidente da República. E é mais do que isso. Olhem bem, o verdezinho é os parceiros que nós temos no G20. Bem, a relação nossa é que aqui, na nossa reunião, na reunião do Brasil, vários tópicos, vocês vão ver rapidinho aí, mais à frente eu vou explicar, a evolução do que é o G20. O G20 é um lugar perfeito. A gente tem que garantir que ele continue sendo perfeito. Nós, sociedade do mundo, não é governo, não. Em primeiro lugar, o G20 não tem sede. Você não bata na porta e entra. Não tem secretaria geral. Portanto, não tem burocracia. Ele é comandado por um negócio chamado Troika. Você é o host, ele vai ser o próximo e esse aqui vai ter o terceiro host. Só esses 3 sentam na mesa para conduzir a coisa. Aí eu cheguei e já estava acompanhando o G20 há muito tempo. Digo, caramba, está acontecendo um milagre. Qual é? Eu estou falando do Brasil, tem mais 10 minutos? Tá. Tem. Não, pode continuar. Pode continuar. Bom, então agora eu tiro a minha responsabilidade e passo para vocês. O mais importante nesse processo é o seguinte. Bom, como é que vai fazer essa mudança?
Se essa mudança for real, eu vou ter que ver o que aconteceu até agora. Aí fui ano a ano. Eu vou voltar para esse mapa, mas dá uma clicada rapidinho, mais à frente, 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 mais à frente. Aí, isso aqui, vocês não dão para ver bem direito, mas é o resumo do G20. O G20, na realidade, são duas avenidas. Uma avenida chamada, que eles chamam Finance Track, o caminho das finanças. O G20 nasceu por conta disso, em 8 e 9, na época, 1908 e 9, o mundo quebrou. Aí não pode pagar a conta. Aí o que fizeram os que quebraram? A gente não quebrou, mas eles quebraram. Não podemos decidir isso sozinhos. Temos que dividir isso. Então, o grupo dos 7 inventou o grupo dos 20. E dividiu o problema. O que fizeram? Não paga. Mas se fizessem isso isoladamente, era uma chacrinha. Não dava para segurar. Aí eles descobriram que não dava para resolver a parte de finanças com finanças. Você tem outras coisas, você tem infraestrutura, você tem saúde, você tem educação, você tem... Caramba, não dá para fazer isso. Aí, a segunda reunião, inventaram já uma primeira medida. Isso tudo aqui que está aqui é o Engagement Groups, o grupo de engajamento. Hoje, o G20, passado 20 anos, não falta nada para a felicidade do homem. Nada para a felicidade da mulher. Nada para a felicidade da juventude. Está tudo lá. E tem mais. Eles se reúnem durante 8 meses no país host, com todos os grupos de trabalho acesos a nível global. Gente, quem é que tem isso na humanidade, fazendo articulações permanentes? Ninguém. E aí está a academia, estão as empresas, estão as instituições, está tudo aí. Caramba, como é que eu vou perder isso? Vai embora. Eu fui host só e acabou? Não. Isso é da humanidade. Isso é do brasileiro. Só que se a gente, na academia, na associação, pelo meu amigo presidente Paulo Roberto, se não tomarmos um abraço, se perde. Então, a minha alegria foi agradecer ao Freitas a oportunidade que vocês estão tendo comigo, de a gente saber que a gente tem uma perspectiva de transformação na mão. No Rio Grande do Sul, Maranhão, Pará, Pernambuco, Brasília, Paraná, São Paulo, os 27 estados. E tem mais. Isso é global. Sabe o que é global? G, local. É global, local. Aí eu fui para o governo e disse, vamos criar a terceira dimensão? Eles falaram para mim, puxa, Paulo, isso é complicado. Ah, é? Por que é complicado? Governador, eu fui lá a Brasília e eles toparam, dizendo que eu podia ser o laboratório da terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? A terceira dimensão é o que a gente discute aqui, define aqui, é uma policy orientadora. Se eu trouxer para o município, passa a ser uma política pública promotora. E se eu trouxer isso para a sociedade, passa a ser uma responsabilidade em relação à minha ação. Então, eu passo a ter uma cidadania com maior valor. Foi isso que eu fiz. Eu tenho 92 municípios atrelados ao escritório, ao
a Autoridade do Desenvolvimento Sustentável. Ela não tem endereço, é o meu escritório. E, no momento, eu trabalho com todos os secretários de Estado do Rio de Janeiro. Você está fazendo o quê? Aí eu vou lá, vejo, caramba, isso é muito chave. Aí eu fui para a ONU Habitat e disse, ONU, você não está fazendo nada aí que não seja conhecido. Você é muito conhecida. Então, eu estou querendo pegar tudo isso que você já fez e quero botar aqui, no meu mundinho do Rio de Janeiro, no meu município. Eu estou há 1 ano e meio trabalhando com todos os municípios do Rio de Janeiro, entregando para eles pílulas de mudança de estrutura e comportamento. Só que eu posso entregar isso para todos os 5.570 municípios. Não precisa ficar para mim. Já fiz, é seu. Aí eu convenci o presidente a fazer uma chamada, ele fez, há 1 mês atrás, de todos os prefeitos eleitos, todos foram a Brasília, passaram lá 3 dias, eu fui também, e lá estiveram 3.862 municípios, com os seus respectivos prefeitos. Então, o que eu quero dizer é que a gente vai dar uma pancadinha à frente aí. É que todos esses temas, anticorrupção, desenvolvimento, transição energética, saúde, educação, iniciativa de bioeconomia, força, fome e pobreza, tudo está aí, a gente pode ser na prática nosso. Não é coisa de governo, é da sociedade. É do empenho daquelas instituições que conosco convivem. E mais do que isso, eu posso fazer isso de tal forma que eu posso também trazer a atenção de qualquer. Vamos usar mais um slide. Isso tudo foi voluntário. Isso que aqui está, o GE20, é feito pela CNI e por outras instituições de negócio. Chama-se a operação do B20, Business 20, Business 20. Deem uma olhada no papel que eles concluíram. É fantástico. Vejam Youth 20, Y20. Vejam Parlamento 20. Duvido que o comportamento que aí está escrito está sendo obedecido por Brasília. Duvido que os nossos deputados tenham lido isso e convertido as suas crenças. Vamos fazer isso. Ei, deputado, olha aqui, o G20 no Brasil disse que você não pode fazer assim. Você tem que ser um ator assado. Então, vai indo, cada um desses grupos são sensacionais. Startup 2, Startup 20 no processo. Sabe onde é que foi feito a Startup 20? Amapá. Você acredita que Startup na Amapá? Pois saiba, foi lá que a reunião ocorreu. Bom, agora vamos picar a minha mula, porque senão vocês vão ter que me escutar muito tempo. Materializar esse processo passou a ser a minha obstinação. Eu quero que todo mundo pense no ser G20. O ser G20 tem que ter uma enorme, bela formação acadêmica na administração pública. Tem que ter uma enorme iniciativa no campo da ação, da cultura dos alimentos, para poder traduzir isso em segurança alimentar. Tem que ter uma enorme perspectiva de uma ação consequente nessa área, para ter uma visão de absoluta forma de êxito para aqueles que vão se acreditar, se projetar como pessoas no centro desse mundo que não pode perder a esperança. Obrigado.